Dentro de poucos minutos, estaremos iniciando da página do Centro Espírita Unidos para o Bem de Patos de Minas, uma live quando vamos abordar sobre o nosso querido Chico Xavier. Aguardem, quando então iniciaremos com a nossa oração, com a nossa prece. Aguardemos alguns minutos para que os internautas, as nossas amigas, os nossos amigos possam também entrar e participar conosco. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Renner. Virgínia, um abraço. Vamos então dar início, pedindo o concurso de todos vocês que estão sintonizados conosco nesse instante, para que possamos nos irmanar e buscar pelas correntes fluídicas um contato com os nossos amigos espirituais, para que esse instante seja um instante benéfico em favor de todos nós, principalmente nesse instante em que estamos vivendo. Oremos, portanto, fechemos os nossos olhos, buscando a imagem do Mestre Jesus e solicitando a Ele que permita que os nossos protetores individuais, o nosso anjo da guarda, possa nos auxiliar, nos dar força, para que tenhamos resistência moral suficiente para entendermos os desígnios de Deus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor, e que a Tua paz possa estar principalmente com aqueles que são os responsáveis pela direção do nosso país, pela direção do globo Terra, pela direção da saúde daqueles que são os responsáveis pelo bem-estar de todos nós, e que assim seja. Hoje nós estamos com a incumbência, eu diria delicada, de falar sobre Chico Xavier. Nós não vamos dar detalhes biográficos do nosso querido Chico, mesmo porque ele é tão notório, ele é tão conhecido e está sempre no meio espírita, que as pessoas já conhecem a sua história, as suas dores de criança, as suas peripécias para chegar ao ponto
de ser considerado o maior médium existente na Terra. Por que o Chico tornou-se assim tão famoso? Seria porque a misericórdia divina lhe concedeu, além do dom, a capacidade de psicografar mais de 400 obras que a gente para assim para pensar. Imagine você na tua biblioteca folheando livro por livro ditado por Emmanuel. Quanto tempo você levaria para ler toda essa obra gigantesca? Já imaginou você diante de um Paulo e Estevão há 2000 anos? E Fonte Viva, quanto livro, quanta beleza, quanta alegria. Você já imaginou você lendo a série de livros ditados por André Luiz? As mensagens que foram orientadoras de um amor profundo, vindas, por exemplo, de um Bezerra de Menezes, de uma Sheila. Tive eu a alegria de conhecer o Chico Xavier. No ano de 1956, Chico Xavier chegou a Monte Carmelo. Eu acho interessante lembrar isto, porque naquela data era uma época em que não existia um meio de transporte com a facilidade que temos hoje. Mas o Chico chegou num dia, no outro, a nossa cidade que era pequenininha, que não tinha calçamento, chegou espíritas de vários lugares do nosso país. Nós estamos abraçando agora, nesse instante, a nossa querida Fabiana. Fabiana, um abraço para você, querida. Um abraço para todos vocês que estão em contato conosco. Janete Florindo, boa tarde. Muita paz para todos nós, gente. Mas, como falávamos, vieram pessoas notáveis do movimento espírita. O Valdo Vieira, Dr. Valdo Vieira, também já desencarnado, era filho de Monte Carmelo. Nasceu aqui em Monte Carmelo. E a dona Cristina, que era sua mãezinha, uma criatura que também marcou de forma maravilhosa a sua existência aqui na Terra, foi professora primária que se destacou pelo seu amor, pela sua dedicação espírita, a quem particularmente eu devo inúmeras, mas inúmeras obrigações. Então o Valdo vinha para Monte Carmelo e o Chico, naquela época, ainda em Pedro Leopoldo. E o Chico o acompanhava quando ele vinha passar uns dias de férias aqui na nossa Monte Carmelo. O Chico visitou todas as casas espíritas que existiam, eram poucas, mas ele foi em todas, e em todas ele psicografou. São mensagens maravilhosas que Marival Veloso compilou em um livro, Chico no Monte Carmelo, um livro que foi divulgado pela União Espírita Mineira. Mas a verdade é que o Chico, uma criatura totalmente acima do nosso nível. Eu me recordo que o pessoal vinha
algumas pessoas, por exemplo, para pedir ajudas quanto à saúde, outros orientação quanto à obsessão, e ele ficava horas e horas ali na nossa casa espírita, no Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, recebendo o pessoal, tratando o pessoal da melhor maneira possível. E eu me lembro, também marco isto como um ponto interessante. O Chico foi almoçar na casa dos meus pais. Naquele ano eu ia inteirar 16 anos. E a minha curiosidade de jovem era grande. Primeiro eu queria ver quem era realmente esse Chico Xavier, né, que o povo falava tanto. Naquela época já era bastante comentado. Também pudera, né, gente? Já tinha psicografado vários livros do André Luiz, já tinha psicografado vários livros do Emmanuel. Então já era bastante conhecido, bastante popular, mas sempre eu tive a oportunidade de conhecer o Chico por muitos anos, lidar e conviver com o Chico, ainda que esporadicamente, sempre a mesma criatura, com a mesma simplicidade, com a mesma ternura, com a envergadura moral acima de tudo. Mas que humildade, que capacidade, né? A gente vê uma pessoa tão famosa e tão simples. É um exemplo magnífico para nós. Mas a nota interessante é que ele foi almoçar então na casa dos meus pais e eu, sequioso, para ver se ele comia ou não comia carne. Curiosidades à toa, né? Que não significa nada. Então nós vivemos no meio espírita hoje com uma fartura imensa de informações, porque todas elas passaram pelas mãos do Chico. E, claro, o Chico não quis nenhum centavo das obras que psicografou. É interessante que ele mandava o livro para a FEB, por exemplo, ou para outra editora. O livro era editado e ele comprava o livro para dedicar aos seus amigos. Já imaginou, gente, isso? Ele dedicava os livros, mas que foram adquiridos, ele não queria receber nada, e sempre afirmava: os livros não são meus, são ditados pelos amigos espirituais. Nenhuma vaidade, mas uma postura incrível. O nosso companheiro César Carneiro, da cidade de Uberaba, que militou bastante com o Chico, conviveu bastante com o Chico e é um dos meus amigos particulares, sempre me informava algumas coisas que depois ele achou por bem colocar em algumas obras que ele escreveu e que foram editadas. Então o César me contava muita coisa interessante e falava do respeito que o Chico tinha para com as outras pessoas, para com as deficiências de algumas pessoas, que ele agia da maneira mais caridosa possível. Tem o famoso caso do nosso companheiro Jorge, né? Que foi amplamente divulgado, que também tive a oportunidade de conhecer. Era um jovem negro também, carente, mas que estava sempre lá no Chico, sempre. E o Chico sempre lhe dava a melhor atenção possível.
Nós achamos por bem buscar no livro Lições de Sabedoria, que são entrevistas que foram feitas pelo Chico durante 22 anos da Folha Espírita. Dona Marlene Nobre Severino escreveu algumas coisas nesse livro aqui que eu achei bacana. Meu amigo William Jacob, boa tarde, meu amigo. Um abração para você. E o Chico, nesse livro, tem algumas informações da doutora Marlene e de outras reportagens que foram compiladas aqui, que a gente fica assim pensando, gente, como pode uma criatura ter tanta capacidade para servir, para amar, para trabalhar incessantemente enquanto as suas forças físicas lhe permitia? E a gente vê que tinha dia que ele começava pela tarde e ia encerrar lá para as 2 horas da manhã. Terminava essa atividade bem tarde, tomava um cafezinho com os amigos, ia repousar e às 5 da manhã já estava de pé para novas atividades. E assim ia. O que nós mais admiramos, eu pessoalmente, que mais admiro no Chico, com todo respeito às suas obras que são, eu diria, né, top, me permita a expressão, mas o comportamento do Chico, a dignidade do Chico, a humildade do Chico, a isenção de egoísmo. Ele não quis receber nada que fosse derivado dos livros, mas nada. Teve uma vida modesta, mas aquela vida modesta dos pobres de espíritos, dos quais nos fala Jesus, lá no monte. Simples, mas não ignorante. Humilde, mas não servil. Boa tarde, Cida Lima Rocha, um abração para você. Marleide Cunha, obrigado pela observação, tudo de bom para você. Então, a gente vê, vocês imaginam, cada um de nós vamos pensar assim, nós, as criaturas comuns, começa uma segunda-feira, você levanta, disposto para o serviço, claro, não tem coronavírus não, você levanta, disposto para o serviço e a primeira pessoa que você encontra vem reclamar da vida. Mas minha vida está difícil, mas eu estou sofrendo. Se é uma mulher, diz que o marido está se embriagando, né? Se é um homem, fala que o filho está envolvido com droga, ou que está indo infeliz para o seu próprio serviço, porque a gerência é muito exigente, cobra demais. Daí a pouco você chega em outro local, outra pessoa reclamando. Então você encontra naquele dia, naquela segunda-feira, 5 pessoas que só falam de tristezas. E para finalizar, a hora que você chega em casa, você tem a notícia, né, a tua esposa ou teu filho te dá a notícia que recebeu um telefonema, que o teu parente que está distante está enfermo. Você se sente arrasado. E se você não tiver cuidado, você pode sim entrar num processo de tristeza que se agrava profundamente. Agora imagina o Chico ficar o dia, começar ali pelas 2 horas da tarde, ir até as 2 horas da manhã, ouvindo as dores alheias.
mas levando um bálsamo à medida do possível a todos os corações, a todas as criaturas, independente de crença religiosa, de posição social, independente de qualquer coisa. Ouvir para servir. Servir para amar. É um exemplo fantástico. Um abração aí, Vando Andrade, meu caro amigo, muita paz para você. E nós vamos pensando, refletindo a respeito desse exemplo, e eu chego então a uma conclusão. Mais importante do que todas as obras psicografadas por Chico, eu entendo ser o seu próprio comportamento, o seu próprio exemplo de espírita como um homem de bem, que não perde nenhuma oportunidade de servir. E com ele aconteceu algumas coisas também que a gente deve anotar. Chico foi quem lançou aquilo que nós chamamos de peregrinação. O Chico saía lá no bairro, me esqueci o nome agora, o bairro lá de Uberaba, onde era a comunhão espírita, onde ele iniciou. Ele saía com o pessoal à noite, eu tive a oportunidade de participar, não tinha luz elétrica, alguém ia levando e revezavam, né? Um lampião a gás, carregando na cabeça, e o Chico atrás, o pessoal em torno dele, aquele mundo de pessoas, muitas senhoras que vinham, e às vezes eu até me ficava meio irritado, porque vi uma senhora que segurava numa parte do paletó dele, vinha outra também, então ele quase nem podia andar. E eu ficava pensando, né, com a minha ignorância, que coisa. Nós estamos vendo uma anotação do Regis aqui. Regis, um abraço, meu filho. Chico foi uma carta viva do Cristo. Olha que maravilha. Obrigado, Regis, por essa anotação. E aí o Chico ia tranquilo, levar assistência para as pessoas. Chegava na porta, ia levar uma cesta, gêneros alimentícios, levava às vezes algum remedinho, mas o Chico chegava, fazia leitura do Evangelho, fazia alguma leitura interessante, fazia uma oração, alguém fazia. Então ele criou isso, né? Que hoje muitas casas espíritas mantêm, que é o atendimento do bem. Porque o problema seria muito fácil dar a cesta. Ele podia mandar levar lá a cesta. Mas ir pessoalmente, conversar, ouvir a dificuldade do outro, saber o que o outro está precisando, além da sustentação para um corpo, que geralmente um corpo ao quebrado, mas levar para uma alma um revigorante tão forte com as suas vibrações de amor. E eu fico pensando, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 26, diz assim, que o bom médium é aquele que é assistido pelos bons espíritos. Agora imaginem, Chico Xavier, conversando, de repente ele dizia assim, o Emmanuel está falando, o Bezerra está falando, né? O Eurípides Barçanufo está te recomendando isso e aquilo. Então, é uma criatura acompanhada realmente pelos espíritos superiores. Isso é muito bom. Muito obrigado, Cristina Franco. Um abraço para você, querida. E nesse livro, que é o Lições de Sabedoria, nós temos uma observação sobre a dor
e o bálsamo. Às vezes, penso que Chico Xavier está entre aqueles que podem ser considerados os ouvidos misericordiosos do mundo maior. Olha que expressão. A dor e o desamparo das criaturas são a matéria-prima com que forja seu material de trabalho. E aí dá para a gente entender tudo isso, essa força, essa coragem. E ouvir as pessoas, gente, não é fácil. E quantas vezes uma pessoa ficava, olha que coisa interessante, uma pessoa ficava horas e horas numa fila esperando para falar com o Chico. Claro que o sujeito que vai falar com alguém já tem uma proposta mental. Eu vou falar isso, né? Tipo assim, vou dar um abraço do Chico, cumprimentar ele e falar que tô com esse, aquele problema, que eu tô com essa ou aquela alegria, sei lá, alguma coisa, né? Mas então nós temos uma anotação que numa determinada noite, Cesário, 28 anos, o rapaz, depois de ficar longo tempo na fila, olha para Chico, os olhos marejados de lágrimas, não consegue articular uma única palavra. Permaneceu na fila desde a noite de quinta-feira. Irradia de si um halo de sofrimento manso e reprimido. O médium insta-o a falar, mas ele apenas cobre a face com as mãos. Diz-lhe Chico Xavier: Dr. Bezerra está dizendo que quando você conseguir falar o que está sentindo, já estará melhor. O rapaz é encaminhado à sala de passes. E assim, são várias outras criaturas que a gente anota, que dá para a gente ficar pensando, extasiado, diante dessa criatura que sabe levar um conforto, levar um alívio a tantos corações torturados e martirizados. Tem o caso do Valdir. Valdir chega para o Chico e diz assim: detesto minha mãe desde criança, principalmente depois que ela se casou pela segunda vez. Aí o Valdir continua falando: tenho 27 anos, não consegui concluir o básico, não consegui emprego fixo, sempre me saio mal no relacionamento com mulheres. Pergunta de Chico: sua mãe maltratou você alguma vez? Resposta: não muito. Dê-me então seu nome e endereço e o da sua mãe. Vou orar para ambos. Você deve perdoar para sair deste campo negativo de sentimento. Já imaginou, gente? Já imaginou que sofrimento? E com certeza eu posso me aventurar, me arriscar a dizer que ele foi beneficiado. Porque sempre foi assim, sempre foi assim. E vários casos, eu estou mostrando esses fatores aqui exatamente para que a gente possa entender o que era a vida do Chico. Neuza, 42 anos, ela aproxima do Chico. Depois que vim aqui pela primeira vez, perdi o amor por Jesus. Que coisa interessante. Então, cada caso é um caso, né? Não sei como isso aconteceu, mas
aquele amor que fortalecia muito. Pondera o médium. Não, a senhora não perdeu o amor por Jesus. Uma faixa se interpôs entre a irmã e o caminho de Nosso Senhor. Mas e essa aflição que sinto? Disse ela. À noite me atormento com pensamentos atrozes. Serão espíritos demoníacos? Chico Xavier tira do bolso um impresso e o entrega à mulher aflita. Peço-lhe que leia esta mensagem de Emmanuel. Busque refúgio na segurança da prece. A irmã vai melhorar. Tanta coisa, gente. Que coisa, né? Como pode uma criatura ter tanta força? Eu tive uma oportunidade, eu gosto muito de esclarecer que isso aconteceu comigo, porque eu estava necessitado de muita ajuda e o Chico estava me dando essa ajuda. E numa determinada noite, ele de pé, atendendo a fila, colocou uma cadeira e me pôs sentado, ouvindo aquelas criaturas que vinham desabafar, trazer. Teve pessoa que veio e disse: Chico, eu só vim aqui para te dar um abraço. Eu ouvi muitas coisas interessantes naquela noite e não me esqueço de lembrar disso. Então, às 3h30 da madrugada de sábado, quando o médium terminou o trabalho de receituário, recebeu psicograficamente 3 mensagens de filhos de pais desencarnados para 3 dos que pediram notícias de entes queridos desencarnados. Então, é muito interessante. Mas muita coisa bonita que a gente tem e que se coloca para nós e que a gente vai entender o que foi Chico Xavier. E agora um caso impressionante, mas muito impressionante, isso me comoveu bastante, é o caso de uma mãe desesperada ante o suicídio do filho. Ela foi lá falar com o Chico e a doutora Marlene anotou isso. Conta-nos Chico Xavier que, alguns dias antes de aparecer a enfermidade anginosa que o obriga a diminuir as horas de atendimento ao público, havia na fila dos que buscavam falar-lhe uma senhora de muita presença e elegância, embora aparentando visível abatimento. Ao chegar a vez de ser atendida, detém-se. Ao chegar a vez da hora de ser atendida, detém-se em pranto, gente, chorando, debatendo-se, qual se estivesse ferida desde as mais profundas entranhas do ser. Agita-se, enquanto clama em voz alta, muito agitada: meu filho, Chico, onde está meu filho? Me devolva o meu filho, quero falar com meu filho. A seguir, joga-se sobre o peito do médium. Algumas pessoas tentam ampará-la. Chico Xavier busca consolá-la com palavras balsâmicas de conforto, mas tudo parece inútil. Mas quando um mar de água que rompesse imenso dique, Chico confessa: neste meio século de atendimento a serviço do próximo, raras vezes vi dor em escala tão aguda e lacinante. O rapaz desencarnou havia pouco, não tinha condição de comunicar-se, então, com ela, por nosso intermédio. Como fazê-la entender a delicada e penosa situação? Oramos, pois, aos nossos benfeitores espirituais, suplicando o socorro
suplicando socorro. A pobre mãe começou, aos poucos, a dar sinal de cansaço, de visível abatimento físico, enquanto prosseguíamos com estímulos reconfortantes. Informaram depois a Chico que essa senhora, tanto quanto seu esposo, eram pessoas de projeção intelectual. O casal tivera um único filho, rapaz muito sensível, introvertido, inteligente. Embora fossem pessoas de bem e de reconhecido valor, o casal sempre abraçara filosofias materialistas, considerando-se ambos ateus convictos. O filho foi educado por ambas e posteriormente num colégio religioso. Desde pequenino mostrara-se receptivo aos sentimentos de fé e de busca de Deus, no que era constante e acremente desaprovado pelos pais. Eles, como membros proeminentes de uma elite intelectual, compostas dos que viam na religião apenas ópio alienante, diziam não entender a fragilidade enfermiça do filho, quando este lhes falava da salvação de Jesus, do amor do próximo, da fraternidade, da caridade e etc. Certo dia, à hora do almoço, o casal discutia. O rapaz, muito emocionado, torna a falar da salvação oferecida por Jesus, sendo desta vez criticado em termos ásperos pelos progenitores. Ferido e desorientado pelo que acabara de ouvir, o jovem vai ao guarda-roupa do pai, tira dali um revólver e, em crise de desespero, detona a arma contra a própria cabeça, morrendo instantaneamente. O caso sensibilizou muito a Chico, a ponto de causar-lhes dores. Orou demoradamente por aquela família, como costumam fazer, a intenção de todas as mães em fases de intenso sofrimento pela perda de entes amados. Foi um dos últimos atendimentos do médium antes de adoecer. Gente, dá para a gente ficar assim um tempão só pensando, né? Sobre tudo que o Chico fez, sobre tudo que o Chico ainda faz. Porque de vez em quando a gente tem notícias de pessoas que são assistidas espiritualmente pelo Chico. Ele não abandona nós aqui na Terra. Mas ele um dia me fez uma recomendação e isso me marcou muito. Nós acabáramos de fazer um pequeno comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Estava presente a Dona Márcia, mãe do Carlos Bacelli, ou melhor, esposa do Carlos Bacelli, me desculpe, esposa do Carlos Bacelli, e ele disse assim: viu, gente, como o nosso Quincas e a nossa Márcia estão entendendo o Evangelho? E me falou baixinho no ouvido: quando for falar, fale sempre sobre Jesus. E é isso que nós precisamos buscar, ao ponto de que um dia nós sejamos capazes de nos sensibilizarmos realmente com o Mestre Jesus. E para nos facilitar esse caminho de amolecermos os nossos corações e de termos uma visão real das nossas responsabilidades, dos nossos deveres aqui na Terra, Jesus nos concedeu a presença de Chico Xavier. E quanta obra maravilhosa! Olha, você para diante do livro Amizade,
ditado pela Meimei, e ela manda que a gente confie um pouco mais. Você abre o livro Nosso Lar e encontra André Luiz dizendo para nós que a morte é um jogo da ilusão, que nada morre, que nada acaba. Você encontra em Emmanuel uma sabedoria imensa que nos adverte para que nós não tenhamos desânimo também, que nós tenhamos coragem. E ele diz que há uma nuvem de espíritos amigos tentando nos auxiliar. É ou não é maravilhosa a obra do nosso querido Chico Xavier? Mas é ou não é um exemplo de vida acima do normal? Lembre aí as pessoas que você conhece que são valorosas e que a gente respeita muito, mas coloque na sua frente um Chico Xavier. Sem endeusamento, gente. Sem endeusamento. Responsabilidade, disciplina, amor, capacidade de servir, capacidade de amar, capacidade de entender o mundo e a sua formação. É muito bom ser espírita, mas melhor ainda é praticá-lo. Basta a gente observar o respeito que a gente tem por essas criaturas que praticaram a doutrina espírita e foram exemplo. E nós precisamos tomar força e coragem de nos modificar interiormente para entender que não precisamos mais, de maneira alguma, das glórias terrenas, aquelas que são perecíveis. Muita paz para você. Eu agradeço a todas e a todos que estiveram conosco. Agradeço ao meu querido amigo Cadu pela oportunidade. A casa, o Centro Espírita Unidos para o Bem de Patos de Minas tem as suas atividades, que a mim me parece, também devido ao momento de isolamento, não está com as suas portas abertas, mas com algumas atividades interiores. Como as demais casas espíritas estão assim. Mas esse é o momento da gente refletir, da gente pensar, ler um pouco mais, ouvir um pouco mais, amar um pouco mais e dizer assim para o nosso Pai Criador: meu Pai, eu te bendigo, Senhor, o momento que vivo, seja ele de aflição ou de dor, mas é este o meu convívio. Que a tua paz, ó Mestre Jesus, aumente a nossa força na condução da nossa cruz, nos dê o equilíbrio de amar, de sabermos nos conduzir e de nos vigiar, para que não venhamos ter o ímpeto e o furor de evitar a bênção da alegria e esparramar a dor. Muito obrigado, Jesus. Que a tua paz se faça com cada criatura que esteve aqui conosco,
mas que se faça também com aqueles outros, aonde eles estiverem e como estiverem, com a tua paz e com a força de viver. Boa tarde e muito obrigado.